Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores, a saber, advento da polis, nascimento da filosofia. Entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça. Em suas origens, solidários das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Assim, recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando, na jovem ciência dos jônios, a razão intemporal que veio encarar-se no tempo. A escola de Mileto não viu nascer a razão, ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Os vínculos entre fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores. Então, a gente está falando do advento da polis e do nascimento da filosofia, que foi assim, colaborada por quais pensadores? Epicuristas, estoicos, sofistas, peripatéticos ou poetas rapsodos. Se a gente está falando de nascimento da filosofia e advento da polis, nós estamos pensando em filosofia clássica. Epicuristas e estoicos estão imediatamente dispensados porque eles são helenistas. Poetas rapsodos também estão dispensados porque eles estão no mito, então uma fase anterior à filosofia. Fica em dúvida entre os peripatéticos e os sofistas. A gente tem um problema aqui. Sofistas não são filósofos. Não se esqueça disso. Sofistas não são filósofos, porém, não há uma necessidade apontada pelo enunciado de falar de filósofo. Está falando de pensador, está falando de intelectual, está falando de um cara importante para a cultura. Quando você pensa nos peripatéticos, que eram os filósofos aristotélicos, Aristóteles e os aristotélicos, esses caras já estão caminhando para o final da antiguidade clássica. Então, a gente já passou por pré-socrático, Sócrates e Platão. Então, não pode ser ele. Porque ele já está caminhando para o final da antiguidade clássica. Enquanto que os sofistas foram importantes para o advento da polis e para o nascimento da filosofia. Por quê? Porque, embora os sofistas não fossem filósofos, eles são fundamentais para o desenvolvimento de uma valorização da razão e valorização do discurso. Algo que vai ser apropriado de maneira diferente pelos sofistas. Os sofistas vão se apropriar de uma posição relativista, enquanto os filósofos trabalham, em especial Sócrates, com uma posição que a gente chama de universalista acerca da natureza da verdade. Ou seja, Sócrates acredita que as verdades são universais. Sofistas não. Sofistas acreditam que as verdades são relativas.